amigos do Big One Brasil, começando mais um vídeo no nosso canal. Sexta-feira, vocês já sabem, né? É dia de túnel do tempo, quando a gente relembra, então, uma prova da temporada passada. A gente sempre pega a prova, né, para onde a NASCAR está indo, que no caso deste final de semana é Pocono, e a gente volta lá em 2018 para relembrar a primeira prova, né, já que são duas provas em Poconos, e a gente está indo para a primeira prova agora em junho. Quando vier a segunda em agosto, a gente faz o túnel do tempo da prova de agosto de 2018. Mas antes da gente começar, aquele pedido de sempre, já dê aí teu like, já assina o canal se você ainda não assinou para receber notificações e ajude a gente a crescer. Mas vamos lá, vamos começar então o túnel do tempo, Pocono 2018, a prova de junho. Começou com Ryan Blaney largando na pole position, ele tinha logo atrás dele o Kevin Harvick e o Martin Truex Jr. O Kyle Busch acabou se metendo entre eles ali, passou o Truex, passou o Harvick, mas aí o Buschinho acabou errando numa curva, subiu, teve que tirar o pé para não bater no muro e aí perdeu novamente a posição para os dois rivais. O Harvick foi para cima do Blaney, assumiu a liderança da corrida e daí começaram as paradas em bandeira verde, né? Pocono tem essa característica, um circuito muito grande em que não se perde uma volta ao parar em bandeira verde. E aí os pilotos começaram então a dividir as estratégias, alguns pararam logo de cara, outros deixaram para parar mais para o final da janela, como foi o caso de Brad Keselowski. Depois que todos pararam, o Kevin Harvick voltou na frente, mas ele foi superado pelo Martin Truex Jr. no fim, que ficou com a vitória do primeiro segmento. Os pilotos pararam nos pits entre um segmento e outro, e como o Keselowski havia parado bem no finzinho da janela, ele aproveitou para trocar apenas 2 pneus, e com isso ele voltou na liderança da corrida, mas não deu muito certo a estratégia do piloto do carro número 2 da Penske, porque logo no recomeço ele foi superado pelo Kevin Harvick. Foi um segundo segmento muito mais tranquilo, quase não houve alternância e mudanças de posições, e no fim o Kevin Harvick ficou com a vitória. No terceiro segmento, ele, o piloto número 4 da Stewart Haas Racing, começou na frente, mas teve uma bandeira amarela logo ali nos primeiros giros, depois que o Derek Cope rodou, e aí os pilotos voltaram aos pits. A equipe Gibbs trabalhou muito mais rápido, devolveu o Kyle Busch na primeira colocação. No recomeço, teve mais uma amarela depois de alguns giros, por detritos na pista, e aí foi interessante, porque a gente teve um racha nas estratégias da corrida. Alguns pilotos resolveram parar, e dentre esses pilotos que resolveram parar, alguns trocaram 2 pneus e outros trocaram 4, e alguns pilotos ficaram na pista, como foi o caso de Martin Truex Jr., como foi o caso de Kevin Harvick, por exemplo. E parecia até que era a estratégia pior, né? Porra, aguentar tantas voltas até o fim com pneus usados e esse bando de pilotos vindo com pneus novos, mas não foi muito bem essa história da corrida, porque tivemos algumas outras amarelas depois. A primeira, depois que o Denny Hamlin acabou rodando e até foi acertado por Alex Bowman de leve ali durante essa rodada, causou uma primeira bandeira amarela, o que aí suscitou mais a vida do Truex ali na frente, ajudou ele a manter essa primeira colocação. Depois o Joey Logano tocou no Eric Jones, que rodou mais uma bandeira amarela, mais algumas voltas aí de paralisação, ajudando o Martin Truex Jr. E no final relargou, ele não foi mais ultrapassado, manteve a posição e venceu a corrida. Foi essa a história da primeira prova de Pocono, a prova de junho de 2018. Lembraram agora de que eu contei a história? Espero que sim. Lucas Herrera mandou o vídeo dele pra gente, vamos acompanhar aí qual foi a pergunta do Herrera para essa semana. Manda aí, Herrera. Fala aí, Raposo. Tivemos uma corrida bem interessante esse final de semana, Coca-Cola 600. Quem me conhece sabe que eu sou bastante crítico dessa corrida. Normalmente a gente não tem coisa muito legal nela, demorada, não tem muita movimentação. E esse final de semana foi diferente. Esse final de semana aconteceu coisa em praticamente todos os 4 segmentos. A gente pode dizer que se o pacote da NASCAR não está perfeito, eu acho que nunca estará, mas se ele não está exatamente muito bom, a NASCAR está no caminho certo com esse novo pacote aerodinâmico. Valeu, galera, até mais. Muito bem, Lucas. Eu estou meio dividido, tá? Foi uma prova bem movimentada, a Charlotte 600. Nós tivemos outras provas movimentadas esse ano, que de repente pode até contar pontos positivos para esse kit aerodinâmico. Mas a questão do campeonato está praticamente... Eu vou falar praticamente porque eu sei que o Chase Elliott venceu uma prova para a equipe Hendrick e para a Chevrolet.
Mas nós estamos vivendo um campeonato praticamente entre duas equipes, Penske e Gibbs. Tanto é que o Martin Truex venceu, né, agora na Charlotte 600, piloto da Gibbs, e entre duas montadoras, Toyota e Ford. Então eu acho que se o kit realmente tivesse dado certo, nós estaríamos com uma Chevrolet muito mais forte. Aí eu sei que eventualmente eles estão andando bem, o Alex Bowman está andando muito bem, a gente viu o Kurt Busch andando bem de Ganassi, o próprio Chase Elliott teve a vitória, mas não tá, né? Convenhamos, a Ford e a Toyota estão dando um banho ainda nessa temporada, e apenas duas equipes, né? Cadê a Stewart Haas, dominadora gigantesca do início da temporada passada, 0 vitórias até agora. Essa questão de só Penske e Gibbs, essa questão de só Ford e Toyota, tá me deixando, talvez seja o ponto negativo desse modelo aerodinâmico, né? Desse kit aerodinâmico. Teve o ponto positivo de algumas corridas, sim, está sendo super disputadas, algumas batalhas e tal, mas esse monopólio de vitórias entre apenas duas equipes e duas montadoras é um ponto negativo. Eu gostaria de estar vendo mais equipes vencendo, pelo menos, e vendo a Chevrolet também, né? Lá na frente brigando mais e mais e mais em todas as corridas. Então eu ainda estou assim, vejo pontos positivos, vejo pontos negativos, assim como era em todos os outros kits, né? Os outros kits sempre tinham alguma coisa legal, agradável e tal, e tinham outros que desagradavam. Então eu ainda não estou totalmente de acordo com esse kit não, Herrera. Então vamos esperar um pouquinho mais aí para ver se... A gente sabe que a NASCAR, né, ela não tem cerimônia. Se ela perceber que não está dando certo, ela em qualquer momento ela vai lá e muda a regra do jogo e faz as alterações para que comece a surtir mais efeitos e que comece realmente a dar uma bagunçada no jogo. Vamos ver o que a NASCAR vê dessa situação de apenas duas equipes e duas montadoras dominando essa temporada, se vem alguma mudança. Vamos falar um pouquinho da classificação do campeonato, já que já temos prova neste final de semana. Kyle Busch, né, voltou à liderança, passou o Logano dos 528 pontos e 35 para os playoffs, e apenas 6 pontos à frente do Logano, que tem 20 pontos para os playoffs, e aí ele já tem 50 pontos de vantagem para o Chase Elliott. Então ele está vendo aí realmente a briga de dois pilotos apenas pela liderança desse campeonato, que vale muita coisa, hein? Quem termina na liderança na fase regular do campeonato ganha pontos, que não é brincadeira, para os playoffs. Chase Elliott tem 15 pontos para os playoffs. O Kevin Harvick vem na sequência, também 50 pontos, empatado com Chase Elliott, mas apenas 10 para os playoffs. E o Brad Keselowski fechando o top 5, 69 pontos a menos e 25 pontos para os playoffs. A prova em pouco, né? 2 horas da tarde no sábado, a Xfinity Series, e 3 horas da tarde no domingo, a Monster Energy NASCAR Cup Series. E assim nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Dê teu like aí se você não deu no começo, assine se você ainda não é assinante e coloque aí nos teus comentários o que tu achou, se tá gostando ou não, dê sugestões, mande perguntas, que na segunda-feira a gente vem gravar mais um vídeo para falar como foi Pocono e a gente responde tudo. Um abraço para vocês, bom final de semana, boas corridas para todos nós e nos vemos na segunda.